meu nome é Sandra e sou mãe do Josué e da Analice. E o Josué, nosso filho que nasceu com síndrome de Down, é a motivação de estar fazendo esses vídeos aqui, porque eu gostaria de estar trazendo um pouquinho do nosso testemunho, daquilo que nós temos vivido com ele e também mostrar como a fé tem sido importante nessa trajetória com ele. Nosso filho tem 11 anos e nesses 11 anos nós temos caminhado, vivido pela fé, porque é o Senhor quem tem nos dado a vitória. E hoje eu gostaria de estar falando um tema, né, um tema, como se diz, que toca muitas pessoas, principalmente nós que somos pais e mães de criança com alguma deficiência, que é o preconceito. Certamente você já viveu algum na sua vida, mas quando nós olhamos para o nosso filho, para os nossos filhos e nós percebemos que eles estão sendo vítimas de algum preconceito, isso dói muito no nosso coração. Porque primeiramente você se sente impotente. Você às vezes quer partir para a briga, né? Quer brigar, quer discutir com alguém que se direciona ao seu filho de maneira diferente, ou até outra criança. Como eu digo, as crianças não nascem preconceituosas, mas elas podem crescer num lar preconceituoso e depois refletir isso na sociedade. Então, nosso filho, ele já passou por algumas situações, né? Nós também, mas o preconceito, ele vem uma ideia preconcebida das pessoas sobre a outra. Ele tem um conceito e ele acha que dali é verdade. Então, o preconceito que ele já determinou na sua mente, no seu coração, que as pessoas são daquela forma, mas ele não percebe, ele não estuda, ele não busca informação para saber se é daquela forma. E a nossa luta hoje, né, como pais de uma criança com deficiência, é levar informação. A nossa luta é para que as pessoas compreendam o que é a síndrome de Down. Porque a partir do momento que ela sabe, o preconceito ou acaba, ou diminui, ou se a pessoa for aí ignorante, porque já parte para a ignorância, ela continua com o mesmo pensamento. Então, nós precisamos, como sociedade, levar informação. Esse é o nosso papel, trazer informação. E aí eu trago, né, um testemunho de um dia que eu estava levando o Josué para a pai, ele pequenininho ainda no meu colo, e ele era muito brincalhão, sempre foi muito brincalhão, muito se dá com todo mundo, dá a mãozinha, né, se alegra com o outro, muito amigável, para ele todo mundo é amigo. E ele pequenininho e veio uma moça e se assentou do meu lado, né, enquanto eu aguardava o ônibus vir. E ela olhou para mim, começou a brincar com o Josué, e ela falou para mim assim, eu tinha muito medo de ter um filho assim. Aí dentro de mim, mas como assim um filho assim? E ela disse, mas eu falei, mas por quê? Ela falou assim, é porque quando eu estava grávida, eu tinha muito contato com gato. Eu tinha muito contato com gato, aí eu ficava, né, eu fiquei sabendo que se eu tivesse muito, o gato poderia passar a doença. E aí meu filho poderia nascer assim. Eu falei assim, mas não tem nada a ver, o meu filho não nasceu com síndrome de Down porque eu tive contato com gato. Eu nunca tive contato com gato. Aí ela, é mesmo? Eu falei, ele tem síndrome de Down. Então eu não sei o que é, não. Aí eu fui explicar para ela o que é a síndrome de Down. Então, diante daquela resposta daquilo que ela falou aqui, porque ela achava que poderia ter um filho com deficiência, como síndrome de Down, porque ela tinha contato com gato, né? Então, me virou uma obrigação ali de respirar 10 vezes primeiro, né? Para mim não dar uma resposta para ela, assim, à altura, porque eu vi que ela tinha um preconceito. E pude, então, usar aquele momento para trazer informação para ela. Então, eu expliquei, né, que a síndrome de Down é uma condição, né, gerada, é uma condição de alteração genética, né, no cromossomo 21 do indivíduo. Tive que explicar um pouquinho de biologia para ela, né, que o que acontece, que ao invés de a gente ter 2 cromossomos ali, a maioria das células
como na maioria das células, nós temos 3 cromossomos, né, naquela localização 21. E essa alteração acontece no momento da concepção e não tem nada a ver com o pai, a mãe, como vive, se faz isso, faz aquilo, né? Não tem nada a ver com a maneira como os pais são ou vivem. É uma condição genética que acontece ali na hora da concepção. Então, até hoje os médicos não sabem explicar de verdade o porquê que a criança nasce com síndrome de Down, porquê que ela vem com esse cromossomo a mais. E esse cromossomo a mais é que traz toda essa bagagem genética na criança. Algumas anomalias, a hipotomia, né, a condição, às vezes, essa deficiência, a deficiência intelectual, né, às vezes o problema cardíaco, que precisa correção, a dificuldade na fala, a hipotomia. Então, tudo isso está relacionado a esse cromossomo a mais. Então, quando eu comecei a explicar para ela ali, aí ela caiu em si e ela pôde compreender que não tem nada a ver com contato com animal, isso ou aquilo, não tem nada a ver. Ou aconteceu, né, geneticamente ali na formação dele e pronto. Então, ali meu coração também começou a acender dentro de mim uma necessidade de levar essa informação para as outras pessoas. E no meu coração também nasceu o desejo de reunir mães que pudessem conversar sobre esse assunto e talvez dali sair um grupo que pudesse levar essa informação a outras pessoas. Porque era um pontapé inicial que nós queríamos dar, né? Para trazer informação, levar as pessoas a informação que tirasse aquela concepção do que era a síndrome de Down, do que é a pessoa com deficiência. Começou ali a nossa luta, né? Eu tentei reunir algumas mães no início, acabou que não deu certo, até que muito tempo depois o Senhor trouxe outras pessoas para junto de nós, pais e mães, que desejavam também levar essa informação para a sociedade. E ali nasceu, brotou no nosso coração o desejo de formar, de criar uma associação voltada para a pessoa com síndrome de Down, onde nós íamos promover a pessoa com síndrome de Down e suas famílias. Então já tem alguns anos aí que a nossa associação ela existe, estamos batalhando, lutando, porque nós queremos também ter um centro de atendimento que é muito necessário, porque como eu disse, o Josué foi dispensado com 3 anos da PAI, e nós sabemos que ele tinha necessidade de continuar aquele processo, aqueles atendimentos, mas infelizmente foi tirado isso dele, e várias crianças também foram dispensadas da PAI, e não tiveram um retorno, e não conseguem através do SUS, através do sistema público, ter acesso a esses profissionais que são tão importantes. É um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um psicólogo. Tudo isso é necessário para que a criança possa crescer, recebendo um atendimento que vai promover ela a sua independência, porque o pai e a mãe da criança com deficiência, ela quer o sonho mais importante para nós, que nossos filhos sejam independentes, que eles consigam chegar no nível de independência, de fazer coisas por eles mesmos, sem depender de outras pessoas. E esses profissionais ajudam muito. Então, assim, essa necessidade de levar essa informação brotou no nosso coração. Nós criamos essa associação com outros pais. Graças a Deus, a gente está no começo, mas em nome de Jesus vai crescer. Nós já criamos algum material, né? No caso aqui a nossa cartilha informativa, muito importante. Aqui nós fizemos um apanhado de pequenas informações importantes que os pais devem ter no começo, quando eles recebem a criança com síndrome de Down. Então, aqui tem sobre os seus direitos, os exames necessários que precisam ser feitos. Então, se você desejar ter essa cartilha, você pode estar entrando lá no site, na página da nossa associação, que se chama 21 Inclusão Down. 21 Inclusão Down, esse é o nome da nossa associação. E você pode fazer o download lá da nossa cartilha e ter acesso a essa informação também. Amém?
E a palavra que eu trago para nós hoje é justamente falando sobre isso, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós precisamos vencer o preconceito que está no nosso coração, está dentro de nós. Porque eu vou dizer, eu não tenho preconceito de nada. Às vezes o que nós não conhecemos, nós temos preconceito. Eu não conhecia o mundo Down, da síndrome de Down. Então eu achava que era de uma forma. Isso é preconceito. Não da forma pejorativa, mas eram coisas que eu achava que era e depois eu fui ver que não era. E a palavra do Senhor está lá em Samuel 16, 6, 7, que diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Deus estava escolhendo um novo rei para Israel, e ali estavam passando alguns rapazes, né, na frente do profeta Samuel, para que ele pudesse escolher qual deles seria o novo rei. E passam homens fortes, né, de guerra, né, altos, mas o Senhor começa a mostrar que nenhum daqueles era o que ele queria. E o Senhor diz, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então o Senhor não está preocupado com a nossa aparência, não está preocupado com o nosso estereótipo, com o nosso exterior, ou com aquilo que falam que nós somos. O Senhor está preocupado com o nosso coração, com a nossa essência. E eu vejo no meu filho, vejo nos meus filhos a presença de Deus. E eu vejo que eles trazem dentro deles a essência que é Cristo. O caráter de Cristo, o que ele dá às crianças, que não vê as pessoas como elas são no nosso exterior. Elas veem o que está dentro do coração. E é isso que faz a diferença. Que nós possamos ser pessoas como essas, né? Com esse coração de Deus, que não se atenta ao exterior, que não se atenta à cor, à altura, à deficiência, ao cabelo, aos olhos, ao que a pessoa pode me dar ou não, mas é o que está dentro do seu coração. E quando nós vencemos o preconceito, nós estamos dando um passo de evolução na nossa vida. Estamos evoluindo, indo para mais perto de Deus. Porque quando ele fala, amai ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a mim. Se eu me amo, se eu me aceito como eu sou, jamais que eu vou amar o próximo de uma maneira diferente. Vou amar como Deus nos ama, olhando aquilo que está dentro de nós. Que você possa se valorizar pelo aquilo que você é e não por aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Ainda que digam que você não consegue, que você não é nada, que você é um ninguém na vida, não tem condições, não é inteligente, não tem força, não tem beleza, não tem aparência. Não se atente a isso, porque o Senhor não está preocupado com isso, Ele está preocupado com você, com o que está dentro do seu coração, e é isso que Ele vai olhar. É isso que vai definir para Deus quem é você de verdade. É o que está dentro do seu coração, amém? E que essa palavra possa ficar com você, e vamos seguir juntos aí nessa jornada para você conhecer mais um pouquinho da nossa história. Fiquem na paz do Senhor. Até mais.